Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no gabinete, estou trabalhando nesse momento por enquanto sozinha, vim mais cedo exclusivamente para a gente conversar um pouquinho. E estava pensando sobre a questão dos moradores de rua e todos os problemas que cercam essa comunidade. E aliás, é importantíssimo a gente perceber que são várias populações morando na rua. Quando a gente fala morador de rua, as pessoas tendem a colocar todo mundo num pacote só e acha que uma política pública pode resolver o problema de todo mundo. A gente tem que trabalhar essas pessoas separadamente, gente. Inclusive nós que somos apenas cidadãos, a gente precisa tomar a posse do que é nossa parte, nossa responsabilidade. Violência não é um problema só de quem sofre violência, é um problema de todo mundo, é do Estado, mas é nossa também, porque a gente precisa trabalhar a tal da cultura de paz, que é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes. Por exemplo, quando eu digo que a gente tem várias populações de rua, eu estou querendo dizer que tem aquela mulher que saiu de casa porque está sendo violentada pelo marido, agredida, pega seus filhos, vai morar na rua porque é melhor do que ficar em casa. Tem aquele casal que perdeu o emprego por causa da pandemia, que não tem condições de pagar aluguel. Tem aquele que vem de fora de São Paulo, que não tem para onde ir, chega aqui achando, iludido, que São Paulo é o máximo e que aqui vai arrumar trabalho. Tem aquele trans que foi expulso de casa ainda adolescente e que está na rua porque a família é intolerante, é muito conservadora. Temos também os viciados, as pessoas que estão viciadas e que precisam de cuidado para tratar esse vício, porque sozinhas não vão conseguir, na rua muito menos. A questão paliativa dos abrigos, deixam essas pessoas entrarem à noite, às vezes para se abrigarem do frio, que aliás, de 10 dias para cá já matou 3 pessoas aqui em São Paulo, o frio, tá? Tô falando do frio. E aí quando é de manhã, depois do café da manhã, essas pessoas são colocadas para fora de casa com seus cobertores, com seus pertences, com seus pets, e aí vão para a rua de novo. Qual é a dignidade que essas pessoas têm? Como é que a gente está resolvendo esse problema? Será que já não entenderam, que as nossas autoridades ainda não compreenderam que só esse abrigo não resolve? Agora pasmem, o Brasil, São Paulo, vou falar de São Paulo, gasta R$1 bilhão por ano com esse pessoal e não resolve o problema. Então esse dinheiro está sendo mal gasto. É hora de puxar o freio de mão, de repensar as políticas públicas, de não tratar todo mundo como se fosse uma coisa só, porque cada pessoa, cada população de rua tem a sua questão, o seu problema e precisa de um direcionamento. A primeira coisa que essas pessoas precisam ter é dignidade para ter uma casa. Aí você vai me falar, a gente gasta R$1 bilhão e não tem condições de pegar pelo menos um pouco dessa população e dar um teto para que a pessoa possa se inserir no mercado de trabalho, ter o mínimo de dignidade, cuidar das suas famílias, ter um abrigo, ter o mínimo de conforto. Será que não dá? Será que com R$1 bilhão, quantas casas você compraria com R$1 bilhão? Então se responda isso, que isso já é a resposta que a gente precisa. Agora, fora o governo, porque às vezes a gente tem que cortar esse cordão umbilical, é muito importante que todas as empresas, todas as igrejas e religiosos parem de disputa religiosa, de ódio religioso, intolerância religiosa e tome também a sua parte nisso. Qual é a função das igrejas e dos religiosos se não abrigar, se não cuidar das pessoas? Não faz sentido. Até Jesus perderia o sentido se não fosse amor. Então, quando a gente fala de amor, a gente fala de amparar essas pessoas. É unir forças, é unir pai de santo, é unir babalorixá, é unir pastor, padre, madre e todo mundo, todos os religiosos em prol do ser humano. Só assim a gente vai vencer essa questão. A gente tem alguns exemplos mundiais que nós já podemos usar para poder ter um parâmetro de comparação. Haja visto Houston, nos Estados Unidos, que conseguiu resolver o seu problema dizendo: primeiro essas pessoas precisam de casa, depois a gente corre atrás do resto. E é assim que tem que ser. R$1 bilhão gasto com o quê? Gente, por favor, os abrigos podem até ser maravilhosos. Tem uns que não querem nem ir para abrigo porque dizem que são maltratados. Eu prefiro ficar na rua. É isso que eles falam. A gente precisa repensar essa história. Atenção, governadores, atenção, prefeitos, atenção, todo mundo. Essa atenção é de todo mundo, dos poderes e da sociedade. A gente precisa repensar essa história. E é sério, e tem jeito e dá para fazer. R$1 bilhão bem gastos e sem corrupção dá para salvar muitas vidas.